Nós estamos a começar a casa pelo telhado, não é? Pelo resultado. Peço desculpa, eu estava aqui com um ligeiro catarro. Acho que está ultrapassado, já vi. Portanto, qualquer ruído estranho que tenham ouvido enquanto o Luís falava, não era eu a discordar, era mesmo a tossir ou a espirrar. E, portanto, parece-me temos que começar, e é aquilo que me preocupa mais, é esta relação que se está a estabelecer muito diretamente entre a performance da seleção e a questão anímica e a questão mental. Parece que tudo se resume a isto. Ainda agora Martínez quis explicar tudo o que aconteceu na Irlanda por uma questão anímica ou psicológica, quer dizer, com franqueza. A equipa estava mal colocada em campo, a equipa ainda não tem uma identidade tática. E isto é que me preocupa enquanto português, enquanto adepto da seleção, e que sonha desde miúdo que um dia Portugal seja campeão do mundo, ande lá perto, e estive 2 vezes muito perto de ver isso, sobretudo na Alemanha, estava in loco naquela meia-final de Munique, mas o que me perturba mais é que quando se remete demasiado para a questão anímica, estamos a remeter demasiado para quase um sortilégio. Se eles estão bem dispostos num dia e todos muito motivados, aquilo vai correr bem. Se não estiverem, vai correr mal. A base não pode ser esta. E a base não é sólida. O que nós vemos desta fase de apuramento, mais do que ter começado muito bem, acabado menos bem, termelicado, não? Isso é normal, no futebol pode sempre acontecer, o que o Luís dizia é verdade. A questão quando o jogador sente que está a ganho, por muito que eles sejam profissionais e foram, é evidente que há ali um momento em que desleixam um pouco, que abrandam, que acabam por facilitar. O que me preocupa é que se eu vos perguntar como é que joga a seleção portuguesa, nem vocês, nem provavelmente ninguém consegue responder. Qual é o sistema de jogo preferencial? Quais são as rotinas essenciais da equipa? Nós procuramos ligação mais por dentro para depois encontrar aceleração nos corredores, ou vamos logo aos corredores para encontrar aceleração? É que umas vezes vemos uma coisa, outras vezes uma parecida com outra. Quer dizer, eu ainda não percebi. O perfil do médio que nós queremos construtor é Vitinha, ou em alguns jogos vamos por lá Palhinha ou outro jogador desse perfil, que muda completamente a forma de jogar. Faz sentido uma ala esquerda com Dalot e João Félix, como na Irlanda? Aos meus olhos não faz. Não achas que já abandonou um bocadinho Palhinha? Não é o Palhinha. Sim, mas não é questão... Sim, eu acho que não abandonou. Eu acho que... Isto é uma crítica que eu tenho repetido a Roberto Martínez. Eu tenho muito cuidado a falar do selecionador nacional, sobretudo por o facto de não ser português, faz com que às vezes as pessoas sejam demasiado exageradas nas críticas, e que se calhar um treinador que nós acompanhássemos há mais tempo, que conhecêssemos pessoalmente melhor, tínhamos mais dificuldade em criticar. E eu, que já cometi essa injustiça seguramente algumas vezes no passado, vou tentar não ser assim no presente. Mas é evidente, se alguma crítica em termos genéricos se pode fazer a Martínez, é que é um homem que liga muito a estatutos e tenta conjugar na equipa todos os estatutos. Quer dizer, se não houver um jogador lesionado ou um jogador castigado, neste momento ele tem que arranjar a maneira de meter João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo. Estes 5 lugares no meio campo à frente estão todos atribuídos. Se partirmos do princípio que há 4 defesas e um guarda-redes, sobra um para sortear, não é? E aos meus olhos isto não faz sentido. Adorando eu qualquer dos jogadores que citei, em particular, aquele meio campo de Portugal, é muito difícil, diz o Carlos Daniel, treinador, que não existe, não é? Escolhe entre Vitinha, Bernardo, Bruno e João Neves. Não é fácil, convenhamos, até porque eu acredito que podem jogar todos. E ontem jogaram e não jogaram nada mal. E a coisa não correu mal. Mas eu gostava de perceber, nós queremos um 4-2-3-1, nós queremos, os nossos extremos são de perfil Pedro Neto, Rafael Leão, Chico Conceição, ou queremos também Bernardo Silva, ou queremos João Félix a partir? E queremos de um lado uma coisa e outra do outro, e liga com que perfil de lateral? Eu estava a dar o exemplo do da Irlanda. Mas não quer ter jogadores que 2 opções na esquerda que sejam consideravelmente diferentes, ou seja, Leão não tem nada a ver com o Félix ou com o Pedro Neto. Do outro lado, o Pedro Neto não tem nada a ver com o Trincão, ou o Trincão não tem nada a ver com o Francisco Conceição. Sim, mas pode acrescentar Trincão, Pedro Gonçalves. Quer dizer, o nível de qualidade deste plantel de Portugal é assombroso. Tirando a França, eu acho que nem o Brasil, nesta altura, tem tantas soluções de qualidade como Portugal a este nível. Só mesmo a França, Dembélé, Desiré Doué, Mbappé, realmente aquilo estamos a um nível Barcola. Os franceses têm, do ponto de vista no ataque, então, são mais fortes ainda. Mas aqui, por exemplo, portanto, eu acho que a equação é esta. Deixa-me só concluir, que é como é que Portugal joga e como é que Portugal vai jogar. Pois é isso, porque remetendo ao jogo da Irlanda, nós jogámos com todos os nossos jogadores ali naquele espaço interior, não é? Bernardo, João Félix, Ronaldo, tudo ali a tentar de alguma forma... Fora. Sim, mas a nossa profundidade é os 2 laterais, não é? É os 2 laterais, porque de resto não tivemos profundidade. Mas os laterais, se o lateral esquerdo é o Dalot, a profundidade é muito relativa. Mas o que ele fez foi com o Cancelo jogar por dentro e no outro dos jogos, eu
várias vezes senti que o extremo abria e o lateral foi por dentro. Contra a Irlanda? Não, neste jogo ainda ontem Leão abria para Cancelo ir por dentro. Mas nesse jogo tinhas Leão. Neste jogo agora tinhas Leão. Nos outros dois tinhas dois jogadores que jogavam interior. Sim, mas mesmo assim Cancelo é um jogador muito mais propenso à ofensiva do que Dalot. Claro. Portanto, pelo menos muito mais capaz de desequilibrar individualmente no terço ofensivo. Sim. Vimos isso ontem. E portanto fazia mais sentido Cancelo com Félix, porventura, é isso. não é? Mas essa para mim, Cancelo faz sempre mais sentido do que Dalot, com todo o respeito pelo Dalot. Acho que Cancelo é o melhor lateral do futebol português e, portanto, tem uma qualidade mas esse extra, é o problema, é nós não sabermos ao certo, ou se calhar, Roberto Martínez saberá, mas não sabemos ao certo como é que a seleção quer atuar. Se quer, neste jogo específico contra a Irlanda, de onde é que vinha a nossa profundidade? Era só o Cancelo à direita? Sim, a forma como é que queres atacar e como é que já tiveste uma profundidade muito como é que queres diferente. defender. Por exemplo, o Ruben Neves já ouvia interior direito, defesa central, agora parece que entra sempre a defesa central, mas jogamos com 3 centrais porquê? Porquê? É que de repente uma coisa é ter os laterais para poderem atacar num 4-4-2 ou num 4-2-3-1. Outra coisa é aquele sistema em que faz dos laterais automaticamente extremos. Se tens o Nuno Mendes é uma realidade, se não tens o Nuno Mendes é outra realidade. Mas muitas vezes tens o Nuno Mendes como central. Sim, mas o Nuno Mendes tem uma capacidade de fazer as duas coisas que mais ninguém tem, não é?